Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E hoje a gente vai trazer novidades, porque hoje o CEO aí, um dos sócios da 77 Partners, deu uma entrevista ao GE e a gente vai falar sobre isso, as principais falas dele, o que ele quer do Vasco, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a novidade que surgiu agora, né? Surgiu uma informação que o Alex Teixeira estaria saindo, não vai continuar no Besiktas, e a galera já começou aí a pedir o Alex Teixeira até nas redes sociais da galera da 77 Partners, a gente vai falar sobre isso. Novo patrocínio chegando ao Vasco da Gama e a arbitragem para o jogo Ferroviária e Vasco na semana que vem. Então você já viu que tem muita informação. Se fosse você assistir esse vídeo até o final, para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso querido e amado Vasco da Gama. Agora vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai tratar todos esses assuntos aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra vocês. Como é que estão vocês? Vocês estão tudo tranquilo? Estão aí tudo ansioso pela situação que tá acontecendo no Vasco? Porque eu quero o seu comentário aqui embaixo, viu galera? Porque eu tô vendo aí uma onda de otimismo na torcida do Vasco, muita gente aí comentando também, muita gente me chamando para argumentar, enfim. Tem um grupo nosso aqui embaixo, né, do nosso WhatsApp. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser bater uma resenha, entra aí no nosso grupo, porque lá a resenha tá massa. Mas antes de começar o nosso vídeo, agradecer a você que curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa seu comentário que é importantíssimo. Muito obrigado, viu? Vocês são peça importante para que este canal esteja no ar. Os camisas 10 para que o Comentaléu esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu sou o Léo, sou analista, sou scout, a gente traz informações do Vasco. Enfim, todos os dias a gente fala de Vasco muito aqui, analisamos, sugerimos jogadores, trazemos as informações e seria um prazer enorme, será um prazer enorme ter você como nosso inscrito para que a gente possa bater nossa meta e chegar aos 5 mil inscritos, que é o que eu quero, e se você puder dar essa moral, eu ficarei muito grato. Mas vamos falar de Vasco, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre novo patrocínio, vou falar de Alex Teixeira, vou falar também sobre o Joshua Wander, que deu uma entrevista hoje pela manhã, uma entrevista muito esclarecedora, e a gente vai repercutir isso aqui no nosso vídeo, porque ele falou muito do que a 77 pretende fazer pelo Vasco. E olha, o Vasco estreia na próxima semana contra a Ferroviária de São Paulo na Fonte Luminosa, esse jogo que terá transmissão exclusiva da Amazon Prime, né, do aplicativo Amazon Prime. Se você não tem, vai garantir, porque o jogo só passará por lá. E o Vasco já sabe, né, que precisa de um empate ou de uma vitória para se classificar para a próxima fase. Passando para a próxima fase, o Vasco pega os adversários aí, quem ganhar de Juazeirense e Anápolis. E é o seguinte, o Vasco já tem uma definição para esse jogo, que é a arbitragem. Leandro Pedro Voaden, ele mesmo, o árbitro que tem mais polêmicas envolvendo o Vasco, ele e Heber Roberto Lopes ganham disparado nas polêmicas envolvendo jogos do Vasco. Está escalado para o jogo, a CBF deu aí a escala nesta semana. Ele será o responsável pelo apito, auxiliado por Josafá, né? Eu acho que o nome dele é esse aqui, e o José Burardi, José Causa, na verdade, José Causa, José Eduardo Causa e José Eduardo Burardi são os auxiliares do Leandro Pedro Voaden para esse jogo. Confirmada a classificação, como eu falei, o Vasco enfrenta aí o vencedor de Anápolis, o Juazeirense. Lembrando, o Vasco tem que vencer ou empatar para passar para a próxima fase da Copa do Brasil, que dará aí pouco mais de 700 mil reais para quem classificar essa rodada. O Vasco classificando, o Vasco chega aí a ganhar 700 mil reais em valores. Olha, a chegada da 77 Partners na história do Vasco aí, depois da assinatura do memorando, fez com que o Vasco aumentasse em 80% as interações na rede social Instagram. É isso mesmo, aumentou muito. O Vasco por diversas vezes no Twitter ficou como o assunto mais comentado, até chegando ao top 10 dos assuntos mais comentados mundiais. E obviamente, para falar sobre isso, Josh Wander hoje deu uma entrevista à galera do Globo, da Globo Esporte, ao Rodrigo Capello. Obviamente eu não vou trazer aqui a fala dele, porque ele deu a entrevista em inglês e tal, e aí ficaria meio difícil aqui para que a gente pudesse também na questão da tradução, mas eu fiz aqui um compilado daquilo que ele falou. As principais, o que chamou a atenção do 77 Partners para vir para o Vasco. Primeiro, a capacidade, o engajamento do Vasco. Ele falou aí de alguns momentos que fez com que o Vasco se tornasse o grande alvo para eles.
A segunda coisa que ele falou é sobre investimento. 700 milhões, o que é que fará? Primeiramente, o Vasco fará uma grande estrutura, isso envolverá uma estrutura de CT, onde o Vasco deve, aí já não foi ele que falou, essa história aí também eu já sei por conversas próximas, mas o Vasco nessa questão de estrutura, ele falou da estrutura que o Vasco vai ter, estrutura de clube grande. No CT, o Vasco deve ter um valor imediato para reformar o CT, será também alugado para a 77 Partners, o Vasco terá também investimento imediato em São Januário. E o CT, aí eu soube sobre informações de bastidores, que seria antigamente com 5 campos, agora terá 7 campos e um estádio para 4.000 pessoas, será totalmente reformado assim que a SAF for liberada, os 120 milhões aportados juntamente com 70 milhões entrarem, o Vasco já faz de imediato essa construção no CT para melhorar a estrutura. Falou também sobre investir em dirigentes experientes para isso, falou sobre a situação do scout, ele vai trazer, e que a ideia é o seguinte, estruturar o Vasco, para o Vasco se tornar autossustentável e, obviamente, o Vasco ser uma potência no futebol brasileiro, mundial e sul-americano. Esta é a ideia do Josh Wander. Eles disseram aí que nos próximos 90 dias irão fazer a due diligence, que é uma auditoria, para que possa fazer os investimentos no Vasco e, obviamente, dependem dos sócios. Josh também deixou claro que assim que for aprovada, ele permanecerá bastante tempo aqui no Brasil, acompanhando de perto toda a transformação do Vasco da Gama. E eu quero sua opinião aqui, torcedor. O que é que você acha disso aí? Você acha que o Josh vai fazer tudo isso? Enfim, eu estou muito ansioso para saber como será esse possível investimento no Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco já deve ter um aporte inicial de 70 milhões que deve chegar na próxima semana. Amanhã tem uma reunião ao vivo pela Vasco TV. E olha, falando de investimento, a galera tá aí doida, né? Dizendo que virou playboy, que é rico, isso e aquilo. E uma notícia que surgiu hoje, vinda de lá da Turquia, é que Alex Teixeira não permanecerá no clube Altamano. E o que é que acontece? A galera já começou a especular. A galera tá pedindo aí, Josh, traga o Alex Teixeira, Carlos Brasil, traga o Alex Teixeira. O jogador não deve continuar na Turquia, provavelmente na próxima janela de transferência ele já saia do clube e a torcida está pedindo muito esse nome. Você aprovaria, torcedor? A gente sabe que o Vasco vai fazer investimentos para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Você aprovaria uma chegada do Alex Teixeira no Vasco? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que é que você pensa sobre essa situação. E antes de terminar o vídeo, obviamente vamos falar sobre patrocínio. O Vasco acertou mais um patrocínio para o lugar ali onde ficava a van, mais ou menos aqui no seu uniforme. O patrocínio é de uma empresa, segundo informações de Flávio Dias no Atenção Vascaínos, que é do ramo da tecnologia e pagará pouco mais de 15% acima do valor que era pago pela Van. A Van pagava 4,5 milhões ao Vasco, essa empresa deve pagar 15%, isso deve chegar em torno de 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 por aí. É um patrocínio que vem para ser mais um aporte para o Vasco e com isso a camisa do Vasco fechará aí em torno de 35 milhões em patrocínios. O anúncio da nova empresa e juntamente do novo patrocínio com a camisa, já com o novo patrocínio, deve ser feita nos próximos dias, já que o Vasco está aí focado em toda a situação da SAF, mas nos próximos dias isso deve ser externado para o torcedor vascaíno, que vai ficar sabendo o que é que está acontecendo, qual é esse patrocínio ou não, e a gente vai estar, obviamente, em cima da informação para trazer aqui para vocês. Então é isso, agradeço a você, torcedor vascaíno, muito obrigado por a sua companhia aqui com a gente, aquele abraço, saudações vascaínas e qualquer nova informação, a gente volta aqui com um vídeo para trazer tudo sobre o Vasco da Gama para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!